Olá pessoal do VN, boa tarde, tudo bem povo? Estamos aqui nessa terça-feira, dia 18 de outubro, para falar um pouquinho de Vasco, desejando uma ótima terça, uma boa tarde para todos. Aqui Marcel Beleza, lembrando que hoje temos 9, 8 e meia, a terça Vascaína venha participar, falar de Vasco, dessa confusão, deixar sua opinião, deixa o seu recado, o seu comentário. Esse canal é feito para vocês, 8 e meia ao vivo a nossa live. Peço o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Eu sei que é chato falar isso, mas é preciso. Esse canal só existe para vocês e a gente precisa de vocês para que o YouTube cada vez divulgue mais os nossos vídeos, nossos conteúdos. Turma, o Vasco está aí, né? Ontem chegou, já teve um treinamento leve regenerativo, hoje começa o treinamento para valer para o jogo de sábado, um jogo decisivo, mas um jogo importante, se o Vasco vencer vai consolidar o acesso à Série A, dependendo de algumas combinações, e um jogo muito importante. As chances já estão de 74% a 80%, né? Mas são números. Matematicamente o Vasco precisa vencer o jogo de sábado, é um jogo difícil sim, e temos que jogar com muita garra, muita raça. Ontem vendeu tudo, esgotou em 3, 4 horas ingressos, o site saiu do ar várias vezes, casa cheia, São Januário lotado, o Vasco já com 2 desfalques, dos 2 jogadores expulsos na guerra de domingo, que foi uma guerra, fora o Raniel, que era reserva, e o nosso querido Luiz Henrique, que é reserva. Né? Volta o Léo Matos, a equipe deve ser a mesma, que já estamos acostumados, e o Léo Matos retornando à lateral direita. É um jogo importante, um jogo decisivo, temos 8 jogadores suspensos, ainda com 2 cartões, tem que ter muito cuidado, a zaga já está jogando há 5, 6 jogos assim, então tem que ter muita atenção, mas jogar com muita raça, com muita garra, com coração. Pessoal, ontem o Vasco divulgou que o Fábio Gomes não faz mais parte dos planos, vai ser dispensado, vai ser devolvido ao Atlético em dezembro. Como ele, muitos outros jogadores, né? Zé Vitor, né? Que é o Zé Santos, né? O próprio Eric, né? O Lucas Oliveira, né? Muitos jogadores ali não irão continuar. Na verdade, acho que 95% desse elenco não vai ficar a garotada e uns 3, 4 jogadores pontuais. Vai haver uma reformulação enorme, o Vasco vai revar o mercado, vai ter uma média de 15 contratações de jogadores que vêm para ser titulares. A folha que hoje é 3 milhões, deve subir para 12 a 15 milhões, então o investimento vai ser muito alto. Mas isso é outra situação, falar de elenco, de técnico, é para depois. A gente tem que pensar agora, no momento certo, no jogo para subir. Nada está garantido, é mais uma batalha, então é muito importante. Mas o Fábio Gomes não vai ficar mais no elenco, tá certo? Então o jogo, o Vasco vai começar a estar treinando, se preparando. Como a gente estava falando, tem umas combinações. O Londrina ganhando do Sport em Londrina. O Sampaio Corrêa empatando com o Ituano e Itu, resultados muito prováveis, e o Vasco vencendo o Criciúma, o Vasco já garante matematicamente a classificação. De qualquer forma, ganhando no sábado, o Vasco está muito bem encaminhado. E só depende dele. Isso que é o mais importante. Pessoal, em relação à guerra do Recife, né, a Procuradoria do STJD fez a denúncia, os processos indo para o tribunal, tanto do Cuiabá e Ceará, Sport e Vasco, né, e já houve uma decisão preliminar. O Sport Recife e o Ceará vão ter os seus estádios interditados, não podendo jogar mais nesse momento. Se tiver jogos em casa, pode ser que seja com portões fechados, sem público, tá certo? Vão ter também uma aplicação de multas pecuniárias, né, que é dinheiro, mexer no bolso, e em relação à perda de pontos ainda vai ser discutido de acordo com o artigo 20 do Código de Regulamentos das Competições. Tá? Então, preliminarmente, eles já vão ter os estádios interditados sem acesso ao público. Agora, essa questão da multa, essa questão da perda de pontos, isso tudo vai ser colocado e vai ter uma decisão rápida, porque o campeonato falta pouco para acabar, a Série A 4, 5 rodadas, a Série B 3 rodadas, é agora em novembro, então eles têm que tomar uma decisão. Provavelmente semana que vem vai ter uma decisão. Mas decisões preliminares, liminares já estão saindo e vão ser feitas, né? E na súmula do árbitro ele pegou muito pesado contra o Sport Recife, por exemplo, né? O Rafael Claus foi muito consciente, muito correto, né? E a denúncia feita pela Procuradoria, né, foi muito correta, ela foi muito pesada também, né, e não envolveu o Vasco. O Vasco está isento de qualquer culpa, apenas foi colocado os 2 jogadores do Vasco que participaram desse processo. Tá? Mas o Vasco em si como clube não foi envolvido, e hoje no Vasco é silêncio total, porque Paulo Brax, é o chefe, que é o diretor executivo esportivo,
foi auditor, conhece muito as leis. Então a recomendação do Vasco é esquecer o jogo do Sport acabou, é falar do jogo com o Criciúma, né? O silêncio agora é a nossa principal arma, deixa que o tribunal vai resolver e vai punir a quem deve ser punido. Agora é muito mimimi, muito jornalista falando isso, falando aquilo, deixa pra lá. O Vasco tem que ficar calado e pensar e focar no jogo com o Criciúma. Esporte é passado. Vai haver punições fortes, severas, e o Vasco está livre disso. Na minha opinião, inclusive, acho que envolveram o Luiz Henrique e o Raniel de forma injusta. O Raniel injustamente está sendo punido, na minha opinião. O Vasco vai defender, claro, com seus jurídicos, os dois jogadores. O Raniel não teve culpa, ele fez o gol e comemorou, ele não fez mais nada do que isso, entendeu? Então, na minha opinião, está extremamente